Oi pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar de Anitta e Giuseppe Garibaldi, mas antes de começar o vídeo de hoje, já se inscreve aqui no canal e curte o vídeo para ajudar na divulgação. Agora bora começar o vídeo de hoje. Ana Maria de Jesus Ribeiro, mais conhecido como Anitta Garibaldi, nasceu na cidade de Laguna, Santa Catarina, em 30 de agosto de 1821. Seu pai se chamava Bento e sua mãe Maria Antônia de Jesus. Anitta nasceu em uma família pobre de descendência portuguesa açoriana, pastores e pescadores em Laguna. Após a morte do pai e o casamento da irmã mais velha, Anitta teve que ajudar no sustento da família e, por insistência da mãe, ela se casou em 30 de agosto de 1835, aos 14 anos, com Manuel Duarte de Aguiar. Porém, após 3 anos de casado, o marido de Anitta a abandonou para se alistar no exército imperial, enquanto a família dela apoiava os farroupilhas ou os farrapos que desejavam se separar do Império do Brasil. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Giuseppe. Giuseppe Garibaldi nasceu em 4 de agosto de 1807 em Nice, que na época era parte do departamento francês dos Alpes Marítimos. Desta forma, Garibaldi foi batizado em 29 de julho de 1807 na igreja de San Martino de Acre e registrado como cidadão francês com o nome de Giuseppe-Marie Garibaldi. Giuseppe Garibaldi veio para a América por conta do seu envolvimento com as lutas pela unificação da Itália e havia sido condenado à morte por conspiração pelo Reino da Sardenha, a atual Itália. Durante a Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, a serviço da República Rio-Grandense, Giuseppe participava da tomada do Porto de Laguna, na então província de Santa Catarina, onde conheceu Anitta. Com 32 anos, Giuseppe tomava parte das tropas farroupilhas de Davi Canabarro em julho de 1839, que chegaram para tomar Laguna e formar a República Juliana. Ao chegar à laguna a bordo da embarcação Itaparica, Giuseppe observava com uma luneta as casas da Barra de Laguna. Foi então que ele viu um grupo de moças passeando ali pelas ruas da cidade e uma delas logo o encantou. Quando ele viu o rosto dela ali, logo ele ficou encantado por ela. Então ele providenciou um barco para ir até a cidade e quando chegou lá ele não encontrou mais ninguém, nenhuma das moças que estava ali, e ele procurou. E quando já estava perdendo as esperanças, ele encontrou um homem que logo o convidou para tomar café em sua casa, um morador local ali. Giuseppe então aceitou ir tomar esse café e quando chegou lá, a primeira pessoa que ele encontrou foi Anitta. O homem que o convidou para tomar café era tio de Anitta. E em suas palavras, ele conta como foi esse encontro. Um homem que tinha conhecido convidou-me a tomar café em sua casa. Entramos e a primeira pessoa que me apareceu era Anitta, a mãe dos meus filhos, a companheira da minha vida, nos bons e nos maus momentos, a mulher cuja coragem tantas vezes ambiciono. Ficamos ambos estáticos e silenciosos, olhando-se reciprocamente como duas pessoas que não se vissem pela primeira vez e que buscam na aproximação alguma coisa como uma reminência. A saudei finalmente e lhe disse: "Tu deves ser minha." Romântico. Junto a Garibaldi, Anitta combateria as tropas imperiais. Recebeu seu batismo de fogo quando o barco foi atacado pelas tropas imperiais em 1839, onde utilizou a carabina para se defender. Dias depois, em 15 de novembro, Anitta confirma sua coragem sem fim e seu amor heróico a Garibaldi na famosa Batalha Naval de Laguna contra Federico Mariatti, na qual se expõe a grande risco de morte atravessando uma dúzia de vezes a bordo da pequena lancha de combate para trazer munições em meio a uma verdadeira carnificina. Em janeiro de 1840, da Batalha dos Curitibanos, Garibaldi foi anzol de frente, perdendo Anitta, que foi capturada pelo grupo rival. Em cativeiro, os guardas contaram a Anitta que Garibaldi tinha morrido e ela ficou muito triste porque, além de o amar muito, ela estava grávida do primeiro filho. Então ela pediu permissão para procurar o corpo dele entre os mortos e, como ela não encontrou, ela ficou esperançosa de que ele ainda pudesse estar vivo. Em um instante de distração dos guardas, a Anitta conseguiu fugir com o cavalo, mas ela foi perseguida e, no meio da perseguição, os guardas tinham ordem para atirar, trazendo ela viva ou morta. Então eles atiraram, mataram o cavalo dela,
mas ela ainda continuou fugindo. Foi quando ela encontrou o Rio Canoas e atravessou a nado o rio, chegando até o Rio Grande do Sul. Imaginando essa história aqui, na época em que as mulheres eram submissas, não tinha direito algum, não tinha poder nenhum. Uma mulher que nem a Anitta, lutar, enfrentar, garra, coragem que essa mulher tinha, por um amor que ela sentia por Giuseppe, né? Porque ela fazia tudo isso por amor, né? Para seguir o homem dela aonde fosse. E sozinha, é uma mulher guerreira, muito, muito forte. Eu sou apaixonada pela história dessa mulher, pela garra, pela força que ela tem. Anitta passou 4 dias vagando sem comida ou bebida na floresta até que encontrou um grupo de pessoas que lhe ofereceu comida. Finalmente conseguiu entrar em contato com os rebeldes e se reuniu com Garibaldi em Vacaria. Em 16 de setembro de 1840, nasceu no estado do Rio Grande do Sul, na então vila atual cidade de Mostarda, o primeiro filho do casal que recebeu o nome de Menotti Garibaldi, em homenagem ao patriota italiano Ciro Menotti. 12 dias depois, o exército imperial, comandado por Francisco Pedro de Abreu, cercou a casa para prender o casal e Anita fugiu a cavalo, com o recém-nascido nos braços, e encontrou um bosque aos redores da cidade, onde ficou escondida por 4 dias até que Garibaldi a encontrou. Eu não estou dizendo a vocês. Eu estou dizendo, a mulher é forte, minha gente. A mulher estava parida, com o filho recém-nascido e conseguiu fugir a cavalo. Que mulher é essa? Da onde vinha tanta força, tanta coragem? Porque uma mulher, quando ela tá de resguardo de um filho, ela fica muito frágil. Sem, sabe? Quer dizer, é pra época, né? Sim. Quando eu crescer, eu quero ser igual a Anitta. Quando os farrapos foram derrotados, eles decidiram ir para o Uruguai, o único país que aceitava o divórcio e que havia reconhecido a República Rio-Grandense. Conduzindo um rebanho de 900 cabeças de gado, eles se estabelecem em Montevidéu, onde se casam em 1842 e têm mais 3 filhos. Em janeiro de 1848, Anita vai para Nice com os filhos para passar um tempo sob os cuidados da família de Garibaldi. Em fevereiro de 1849, Garibaldi juntou-se à defesa da recém-proclamada República Romana contra a intervenção napolitana e francesa, com o objetivo de restaurar o Estado papal. Anita juntou-se ao marido na defesa de Roma, que caiu em um cerco francês em 30 de junho. Ela então fugiu das tropas francesas e austríacas com a legião garibaldiana. Nessa época, Anita já estava grávida novamente, porém ela estava no fim da gestação e ela tentou não ser um peso para o marido, querendo deixar ele sozinho para lutar na guerra. Porém, ela pensou em voltar lá para a casa da mãe dele, mas ela estava muito doente e ela não conseguiu ir porque ela estava, como eu disse, ela estava no final da gravidez e ainda estava doente também, parece que ela estava com malária. E a situação de saúde dela só piorava quando eles atingiram a República de San Marino. Ela e Garibaldi decidiram não aceitar o salvo-conduto oferecido pelo embaixador americano e continuaram a fuga, pois não teriam como lutar contra milhares de soldados e, se fossem presos, morreriam na cadeia. Com febre e perseguida pelo exército austríaco, foi transportada às pressas à fazenda Guiccioli, próxima a Ravenna, onde morreu junto com a criança em 4 de agosto de 1849, para o desespero de Garibaldi. Minha gente. Anita morreu muito cedo, ela morreu com os seus 28 anos, né? Mais nova que eu ainda. E, assim, eu acho muito triste essa parte da história, né? Porque, infelizmente, ela foi uma grande guerreira, uma grande revolucionária. Porém, ela adoeceu e faleceu cedo, né? Não pôde viver o grande amor dela, assim, por tanto tempo. E lutou muito, porém, sim, teve muito filho também e morreu cedo. E é isso. Caçado pelos austríacos e sem nem sequer poder acompanhar o sepultamento da esposa, Garibaldi saiu outra vez para o exílio e
os 10 anos que ele passou fora da Itália, os restos mortais de Anita foram exumados 7 vezes. Por vontade do marido, seu corpo foi transferido a Nice. Em 1932, seu corpo foi finalmente sepultado no monumento construído em sua homenagem no Janículo, em Roma. Bom, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever e de curtir o vídeo. E até o próximo vídeo.